passo seguinte é a gente enrolar a massa. Lembrando que a gente precisa ter dois rolos de massa, o rolo inferior e o rolo superior. Aqui eu estou com o rolo inferior da máquina que eu acabei de remover dela. Esse rolo ele tem duas marcações, a marcação interna e a marcação externa. A marcação interna ela serve para massas prontas, aquelas massas de mercado compradas em atacadão. Esse tipo de massa ele é dividido, ele é separado em massas pequenas e grandes. Então a gente vai utilizar a marcação interna para as pequenas e a marcação externa para as grandes. Porém, essa máquina ela também funciona com massas caseiras, não só com massas prontas de atacadão ou de mercados. Aqui a gente está fazendo a demonstração com uma massa grande pronta, massa pronta para pastel. Vou começar então enrolando a massa, lembrando de deixar a massa de forma centralizada com as marcações do rolo. Eu começo enrolando, o processo aqui é muito simples e rápido, não exige muita prática. Eu simplesmente vou enrolando a massa já aberta. O único detalhe que se deve prestar atenção, principalmente quando se trata de uma massa pronta, é que o plástico da massa fique voltado para a parte de baixo. Isso falando do rolo inferior da máquina. Se eu estivesse enrolando o rolo superior, eu precisaria deixar o plástico voltado para cima. Atenção, isso é muito importante. Rolo de baixo, plástico voltado para baixo. Rolo de cima, plástico voltado para cima. Então aqui eu continuo enrolando a minha massa de forma bem simples e rápida. Por último, após colocar os dois rolos de massa, a gente precisa fazer a união do rolo superior com o inferior. Para isso, eu removo o rolo auxiliar e na sequência eu molho um pouco a massa de baixo. Isso é para ajudar a colar a massa inferior com a superior. A gente vai fazer esse processo só na ponta das duas massas. Então eu passei a água na massa inferior e agora eu vou colar a massa do rolo superior com a massa do rolo inferior. Feito isso, eu pressiono com uma leve pressão para poder justamente colar as duas massas. Esse processo é muito importante para garantir que as massas não abram durante o fechamento dos pastéis.